Você acredita nas autoridades? Você tem esperança nas autoridades? Como seres humanos, a gente inevitavelmente acaba tendo que conviver com autoridades em diversas áreas, principalmente no que diz respeito à organização da nossa sociedade. Talvez em outros aspectos não, você tem a liberdade de dizer que você não queira uma autoridade espiritual sobre sua vida, por exemplo, e aí você vai desenvolver a sua independência espiritual. Ou se você não quer algum outro tipo de autoridade sobre a sua vida, uma autoridade familiar, por exemplo, talvez você possa se desvencilhar dela para viver também a sua história. No entanto, existe uma autoridade que não tem como a gente não estar submetida a ela, que são as autoridades administrativas do nosso país e, nesse caso, as autoridades políticas. E 2018 já foi um ano bastante intenso nessa disputa para saber quem seria a nossa autoridade presidencial, entre outras autoridades aí do governo, né, e os legislativos, cargos legislativos. No entanto, a maior guerra se estabeleceu justamente por causa da autoridade presidencial, que hoje quem está lá é o Bolsonaro. Então, apesar do fato de 2018 já ter sido um ano bastante intenso e bastante pesado por causa dessas batalhas, e essas batalhas entre nós, cidadãos comuns, só se deu porque o cidadão comum colocou boa parte aí das suas energias e da sua esperança em alguma das autoridades. E a que teve mais voto, né, que teve mais esperança talvez, foi a que levou as eleições, que foi o Bolsonaro. E apesar de 2018 ter sido um ano intenso, 2019 já tem sido um ano bastante intenso, com apenas 2 meses. A gente tem vivido aí, quem tem acompanhado a política, as notícias sobre a política, sobre a família do presidente principalmente, que tem dado aí muitas manchetes, deve estar sentindo essa intensidade. E principalmente agora no carnaval, que a coisa esquentou de vez, né? Nos blocos, as pessoas gritando contra o Bolsonaro, diversos gritos de guerra. Se você for no YouTube e puser lá, você vai ver. E por outro lado, o presidente Bolsonaro esparrou tudo, pôs aquele vídeo que gerou um escândalo enorme aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, para provar o ponto de vista dele. Mas eu não queria te chamar aqui para uma reflexão política, eu queria te chamar muito mais para uma reflexão existencial, sobre qual lugar que a autoridade ocupa na sua vida. O quanto de energia, o quanto de esperança você gasta acreditando nessa autoridade. Talvez você seja um cristão. Talvez, se você for um cristão, ou se a mensagem de Cristo faz alguma diferença para você, tem alguma relevância na sua vida, talvez fosse interessante você se perguntar sobre como é que Jesus via essa questão da autoridade. Como é que Jesus se relacionava com as autoridades? Será que ele dizia para quem o seguia que essas pessoas tivessem esperança nas autoridades? O Jair Bolsonaro hoje, se vivesse nos tempos de Jesus, seria um César, talvez, né? Ou se não fosse um César, lá de Roma, talvez fosse um Herodes, que era uma liderança política mais próxima ali do povo judeu, né? Que ficava na região da Judéia. Ou se ele não fosse um Herodes, talvez ele fosse um doutor da lei ou um sumo sacerdote, como foi Caifás. O fato é que, em qualquer época, autoridade é autoridade. Afinal das contas, se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que a autoridade, no final das contas, está buscando o poder. Para 1000 objetivos, né? Em geral, para se beneficiar. Ou também aqueles que o apoiam, aqueles que lhes dão algum tipo de vantagem, né? E por que você acredita que hoje seria diferente? Eu vejo tantas pessoas pondo as suas esperanças aí no Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, se fosse o Haddad, por exemplo, muitas outras pessoas estariam pondo as suas esperanças ali. Mas a minha pergunta é, no que é que isso de fato muda a sua vida? E aí, gente, eu não estou ignorando a influência que as autoridades têm na nossa vida. Óbvio que as escolhas que elas fazem
por exemplo, pela reforma da Previdência ou pela não reforma da Previdência, entre outras coisas mais, é claro que isso vai afetar as nossas vidas de algum modo. Mas a minha pergunta é, no dia chamado hoje, no seu dia a dia, no que é que as autoridades interferem na sua vida? Qual é a relação que você estabelece com as autoridades? No sentido de acreditar ou ter esperança nelas, ou vivenciar sua própria realidade, sua própria vida? Se você é um cristão, como eu já tinha levantado essa bola antes, eu acho que para que você de fato seja um cristão, você deve se perguntar como é que Cristo reagiu a isso. Então eu queria ler um texto aqui sobre Jesus e os mestres da lei, os doutores da lei, as autoridades da época, em quem o povo judeu punha sua esperança. O povo judeu, as pessoas mais simples intelectualmente, e aí eu não estou dizendo que sejam pobres, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas simples intelectualmente estão em todas as camadas sociais. Talvez o sujeito que tenha mais dinheiro e mais poder, ele seja um pouco mais malicioso, um pouco mais esperto, talvez tenha um pouco mais de refinamento intelectual. Mas não necessariamente o fato de alguém ser de uma classe social mais elevada do que outra pessoa tire dela a simplicidade intelectual. E muitas pessoas que são intelectualmente simples acreditam nas autoridades e colocam ali suas esperanças nas autoridades. Agora, como é que Jesus lidava com isso? E aí aqui o texto diz o seguinte: então falou Jesus às multidões e aos discípulos, abre aspas, os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles estão num lugar de autoridade, de um certo modo gerindo o comportamento do povo para que esteja de acordo com a lei de Moisés, certo? E aí ele diz, portanto, obedecei ao que vos disserem, né? Ou seja, obedeçam as leis, né? Se tiver que pagar imposto, pague imposto, né? Até porque as leis de Moisés eram leis sobre não furtarás, não adulterarás, eram leis que tinham a ver com a relação que as pessoas estabeleciam entre si, para que elas mantivessem aí uma civilidade mínima na sua convivência, né? Então a lei em si era boa. Então ele dizia, portanto, obedecei ao que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. São hipócritas, né? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Isso é muito interessante, essa característica da autoridade, né? Em geral, é raríssimo você encontrar uma autoridade que não tenha essa mentalidade. Talvez a gente possa citar o exemplo de um ou de outro. O que me vem à mente agora é o exemplo do Pepe Mujica, que já foi o presidente do Uruguai. Talvez seja a única ou uma das únicas figuras de autoridade que eu tenha conhecido que não tenha esse apego, né, à sua imagem ou esse apego à glória humana. E isso eu estou falando externamente, tá? Porque internamente só ele sabe. Então ele diz que tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Amam os lugares de honra nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam as saudações nas praças e amam ser chamados de mestres pelos homens. Então essa é uma das características das autoridades, né? Elas amam a glória, elas buscam a autoridade não pela responsabilidade que elas vão ter de realizar o bem para a coletividade. Na verdade, elas estão fazendo isso para realizar um bem para si mesmas. Aí ele diz, vós, porém, não sereis chamados de mestre, pois um só é o vosso mestre, e vocês todos são irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Então, em geral, o povo gosta de eleger uma autoridade como uma autoridade paterna, né? O pai dos pobres ou o pai do povo. E aí Jesus disse, isso é idiotice, né? Existe um único pai, um único que olha de fato para o povo com o desejo de bem em relação ao povo. O resto é só historinha. Nem sereis chamados de mestre,
pois um só é o vosso Mestre, o Cristo. E o maior entre vós será o servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que querem. Essa foi a sugestão de Jesus em relação ao modo como a gente deveria lidar com as autoridades. A gente deveria olhar para as autoridades não como servos idiotas que buscam encontrar no discurso da autoridade algo com o qual eu possa me identificar. Muito pelo contrário. Ele já está dizendo que o que move, o que motiva a autoridade é a glória humana. Então ele só vai fazer um bem a você caso ele tenha glória. E a glória não necessariamente precisa vir de nós. A glória pode vir dos outros setores da sociedade, né, como os empresários, ou como interesses externos, do capital externo ou do capital interno. O fato é que a autoridade não está preocupada conosco. A autoridade está preocupada apenas em se perpetuar enquanto autoridade. Eu tenho dito isso porque, se você for às redes sociais, se é que você já não está vindo de lá, né, de outras redes sociais que não seja o YouTube, ou talvez do próprio YouTube, você deve ter visto a quantidade de narrativas, essa batalha de narrativas a respeito do que as autoridades têm feito. Mas, se você fizer uma reflexão existencial a respeito disso, eu sugiro que assim você faça, você vai ver que muito pouco da sua energia deveria ser gasta com isso. Não que você não deva ter uma opinião a respeito ou uma firmeza de caráter a respeito disso, mas que para você assumir essa firmeza de caráter, os olhos não têm que estar voltados para o que a autoridade manda ou desmanda, mas para como eu devo ser. O que é que você, talvez como um cristão, se pergunta no seu dia a dia sobre como Jesus agiria diante disso? Como você acha que Jesus agiria diante da autoridade do Bolsonaro? Será que ele não agiria da mesma maneira que ele agiu diante da autoridade de Herodes, a quem ele chamou de raposa, ou seja, um oportunista que está ali para fazer o que for necessário para se manter no poder? E se não fosse o Bolsonaro que estivesse lá, se fosse outro, seria diferente? Talvez um pouco menos tosco, porque o Bolsonaro ele consegue ser bastante tosco. Então, se tivesse uma outra figura de autoridade lá, a gente talvez teria um líder um pouco menos tosco, mas não necessariamente melhor. Agora, minha sugestão antes de finalizar esse vídeo: seja você a autoridade sobre sua vida. Não permita que outro, a não ser você mesmo, dono da sua consciência, seja a autoridade da sua vida. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se inscreva no canal, acione o sino para receber as notificações e daqui a pouco a gente volta com outras reflexões.